vai, né, voltar aqui para nossa segunda etapa do debate da manhã, com o tema da comunicação pública e projeto de sociedade para o Brasil. E, né, depois a gente ter debatido aí essa questão aí dos nexos entre o autoritarismo e a comunicação no Brasil. E aí eu queria iniciar dando as boas-vindas a duas figuras assim, muito importantes da comunicação pública, né, e do debate da comunicação pública e democrática em Minas Gerais, né, que são os professores Elias Santos e a professora Maria Seres, né. Então, eu queria convidá-los aqui para a mesa. A professora Maria Seres é professora da comunicação na UFMG. Ela também já foi secretária de Estado da Educação, né, secretária adjunta de Estado de Direitos Humanos, é conselheira da Comissão da Verdade em Minas. Né? E recentemente retornou voltou a dar aulas na UFMG. Não dá aula. Dirigia a comunicação. Dirigia a comunicação na UFMG. E o professor Elias Santos é presidente da Empresa Mineira de Comunicação e também é radialista e dá aulas na UNA, BH. Né? Então, a gente combinou aqui 20 minutinhos para cada um poder falar, né? No máximo, e aí depois a gente abre para um debate aí, né? Então, deixa a palavra com vocês aí. Quem gostaria de começar? Pode, claro. Gente, bom dia. Eu quero agradecer o convite para estar presente aqui nessa mesa, para dizer que gostei de ser convidada, conheço esse prédio aqui de muitos anos, e que, na realidade, a minha experiência na área de comunicação é muito grande, tanto que o Elias foi meu aluno, o João Paulo foi meu aluno, entendeu? E diz, portanto, talvez não da minha competência, mas da minha idade. Mas é um prazer discutir aqui com vocês, inclusive nesse momento em que a gente vai discutir, né, comunicação pública, direitos humanos e projeto de sociedade, no momento que todos nós certamente estamos muito preocupados com o clima institucional, o clima político, o clima social, e é importante a gente ser atento a essas coisas, a esses eventos, conseguir compreendê-los e ter comportamentos que possam ou eliminá-los ou, na pior das hipóteses, atenuá-los. E eu quero dizer para vocês o seguinte, né, eu estou vendo aqui o pessoal muito novo, eu vivi a experiência de ser aluna, estudante, participando do movimento estudantil e profissional no período da ditadura. E que todos esses relatos que a gente ouve sobre esse período, nós, que fomos militantes nessa época, achávamos que conhecíamos praticamente tudo. A minha experiência nesses últimos 4 anos como conselheira da Comissão da Verdade, que tinha por tarefa apurar os eventos de violação dos direitos fundamentais e dos direitos humanos no período da ditadura. Nós que fizemos essa pesquisa, né, nós éramos 8 conselheiros e tinha uma equipe de bolsistas e de assessores, nós nos surpreendemos, mesmo achando que a gente já conhecia tudo ou quase tudo, nós nos surpreendemos com a amplitude da violação de direitos, a amplitude de agentes sociais, cidadãos, que foram ofendidos nesse período. E como esse período agora que a gente está vivendo, tem hora que parece muito com
não apenas o que antecedeu o golpe, mas também o que sucedeu em determinado momento, o golpe de Estado, eu acho fundamental, João Paulo, uma discussão e um processo de formação em que a gente tenta trabalhar com a noção de comunicação pública relacionada a um projeto de sociedade e à questão da democracia e à questão dos direitos humanos. Então, nesse sentido, o meu agradecimento não é um agradecimento formal. É um agradecimento, eu fico emocionada com isso, de alguém que viveu um período que a gente acha que não pode se repetir na nossa história, e que temos que tomar providências para que a gente avance na democracia, avance na definição e na constituição de direitos para a nossa população, que a gente avance na diminuição das desigualdades, na diminuição, sabe, da ofensa aos direitos, que as pessoas sejam respeitadas como seres humanos de direito, e isso, então, para mim é muito importante. Tendo em vista, inclusive, uma série de compromissos, que eu assumi mais recentemente agora com a posse da reitora Sandra, eu não quis deixar de vir aqui, porque eu acho que isso é fundamental. E quero dizer para vocês, não sei se vocês têm conhecimento do relatório final da Comissão da Verdade, que foi entregue no final do ano passado ao governo estadual, e nós estamos entregando a uma série de entidades, entre elas a universidade, um relatório que tem quase 2.000 páginas e cuja plataforma digital, que vai ficar, ainda não está, mas vai ficar disponível no Arquivo Público Mineiro, tem mais de 50.000 documentos que comprovam as conclusões e as investigações feitas. Nós fizemos oitivas com mais de 200 pessoas, que eram ou pessoas que tiveram seus direitos violados, em diversas condições, desde indígenas, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos. Trabalhamos com a questão da censura aos meios de comunicação aqui em Belo Horizonte, que nós não tivemos condição de fazer em Minas Gerais como todo. Trabalhamos com mortos e desaparecidos em Minas Gerais. Trabalhamos com torturadores e locais de tortura, com repressão às igrejas e a membros da igreja. Trabalhamos com cassação e demissão de servidores públicos, por medida excepcional, em geral o AI-5, a partir do AI-5, e trabalhamos com as crianças que não puderam conviver com seus genitores, porque eles ou desapareceram, ou foram mortos, ou ficaram um longo período presos, ou com as mães dessas crianças, que foram presas ou grávidas, ou foram presas junto com as crianças. Foi um trabalho absolutamente difícil sob o ponto de vista emocional e do ponto de vista da gente ver essas coisas todas, mas ele foi fundamental e está à disposição de vocês no site da Coveng, onde vocês podem baixar o relatório todo, que está lá um link para baixar o relatório, que a gente imprimiu poucas cópias e fizemos cópias em pendrive e em CDs, mas certamente não dá para distribuir para todo mundo. Então está lá, se vocês quiserem tomar conhecimento, vocês podem baixar isso lá no site da Coveng, que é coveng.mg.gov.br. E depois, provavelmente a partir do mês que vem, meados do mês que vem, vai estar no site do Arquivo Público toda a plataforma digital com o relatório e toda a bibliografia e toda a documentação que a gente coletou nesse trabalho.
De maneira que, ainda que a gente esteja aqui fazendo uma discussão de um tema específico, certamente tem a ver com essa questão toda do relatório e dessa minha experiência. Nos últimos 4 anos, nós éramos 8 conselheiros, né? Eu ainda brinquei que nenhum de nós foi remunerado pelo trabalho, porque era uma decisão, uma prestação de serviço, sabe, até voluntária, inclusive. Né? Mas tivemos apoio de muitos bolsistas de nível superior e tivemos assessores também que trabalharam com a gente lá. Né? E aí a gente fica pensando o seguinte, o que é a comunicação pública? Né? E aí, para poder trazer para vocês uma contribuição um pouco na minha especialidade, que é ser professora, eu resolvi levantar e fiz um pequeno levantamento, uma bibliografia que trata disso de uma forma bem interessante. E é interessante porque essa bibliografia, ela em geral, ela faz uma história, tem um artigo muito interessante que fala assim, o passado, o presente e o futuro, não sei se vocês conhecem esse texto, da comunicação pública. Começa dizendo o seguinte, quando foi criado o rádio no Brasil, vocês devem saber, Pacífico ali, o pessoal que trabalha com rádio, a comunicação radiofônica, ela era o sinônimo da comunicação pública, porque todo mundo podia ter acesso a ela, desde que tivesse um aparelho de rádio, né? E eu me lembro, eu menina, morava em Bocaiúva, há 60 anos atrás, e o único aparelho eletrodoméstico que tinha na minha casa era um rádiozinho elétrico, sabe, Philips, aquele que tem inclusive um paninho na frente, assim, sabe? E eu lembro de eu menina, eu escutava, né, às vezes a gente almoçando ou jantando, e tinha um locutor que falava assim, né, boa tarde, ouvinte amigos, boa noite, ouvinte amigos. Eu, muito pequena, perguntei para o meu pai um dia assim, por que esse moço só tem 20 amigos? Como que ele só tem 20 amigos? Ele só cumprimenta os 20 amigos dele. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Ou 20 amigos, né? Eu achava que era 20 amigos, né? Aí meu pai me explicou que ouvinte era quem ouve, tá? Portanto, ele estava cumprimentando também a mim, que estava escutando o rádio. Mas para vocês terem uma ideia de como é que o rádio tornou, sabe, naquele período que inclusive os jornais eram poucos e a impressão era difícil, o que você tinha era a comunicação radiofônica. Desse sentido, ela era pública, no sentido de que eu tendo um rádio, eu tinha um acesso. Então, a comunicação radiofônica, ela foi a primeira forma de identificação da comunicação pública, né? É claro que, sabe, as coisas foram mudando ao longo desses anos, né? E essa mudança, ela tem a ver com a mudança tecnológica, entendeu? Mas tem a ver também com as mudanças sociais, né, econômicas, etc. De tal maneira que, num determinado momento, que também vocês não viram isso, é que quando a gente, por exemplo, estava dentro de um ônibus e parava o trânsito, a gente ficava doido para chegar num lugar que a gente tivesse uma televisão ou pudesse fazer ou entrar em alguma coisa para saber o que aconteceu. Hoje, quando tem alguma coisa dentro do ônibus que o trânsito para, fica todo mundo no celular e um fala assim, isso, foi um acidente não sei aonde, liga para, né, eu tenho uma filha que trabalha num lugar mais longe, e ela manda mensagem para mãe, tô parada aqui no trânsito, mas não é nada não, sabe? É a chuva que não sei o quê, não sei o quê. Antes não tinha né? Eu estou dizendo isso, claro, vocês sabem disso do ponto de vista da informação sobre o que acontecia, né? E sobre a história da comunicação. Mas sob o ponto de vista, sabe, da vivência, isso é muito importante, porque isso, sabe, interferia nas relações da gente.
na forma de ver o mundo, entendeu? Sabe? Na forma de lidar com os problemas, sabe? E aí, então, depois dessa questão, né, em que você tem o avanço da imprensa, sabe, a criação de jornais nacionais impressos, né, em que, no interior, por exemplo, no tempo que eu era mais nova, o único jornal que chegava lá de forma regular era o Minas Gerais, entendeu? Não, para você, às vezes, pra você saber de alguma coisa, né, você procurava, a minha mãe era professora na escola, e aí o Minas Gerais, eles tinham notícia das coisas, às vezes, Minas Gerais, que tinha ainda alguma, eu não sei hoje, desde Minas Gerais, se ainda tem um pequeno noticiário, né? Mas tinha um pequeno noticiário lá, sabe? Era isso, né? Depois é que vieram os outros jornais, né? Que hoje a gente conhece, né? Desde jornais locais, né? Montes Claros, tinha o jornal de Montes Claros, né? Porque depois eu mudei para Montes Claros, né? Tinha jornais impressos, né? E o rádio. Telefone era uma coisa muito complicada, sabe? Primeiro que não existia. Eu vou contando para vocês os casos, não sei se vai aborrecer vocês, mas eu, sabe, quando eu vim estudar em Belo Horizonte, né, no final da década de 60, né, a gente pegava um ônibus lá em Montes Claros, e chegava aqui, tinha que passar um telegrama para meu pai e minha mãe para dizer que tinha chegado bem. Porque, para telefonar, a gente tinha que ir lá ali na Goitacazes, onde era a telefônica, e ficava 2 horas esperando o interurbano, entendeu? Aí eles chamavam a gente numa cabininha e a gente ligava, e assim mesmo tinha vezes que não conectava com o telefone, né? Que já tinha um telefone na minha casa, entendeu? Mas fazer o interurbano era um negócio, né? Quando criou aquela história de se ligar o interurbano de casa, foi aquela revolução. Tá? Bom, depois disso, sabe, aí nós temos a comunicação, né, radiofônica, ela passou a ser uma comunicação como praticamente todas as outras. E quando surgiu a televisão, né, e a televisão, não sei se vocês lembram, a televisão é uma coisa reduzida, entendeu? Ela funcionava só um período do dia, sabe? Quando eu morava em Montes Claros, não tinha televisão. Depois que eu mudei de lá, é que teve televisão lá, e quando nós chegamos aqui tinha televisão, mas era caro um aparelho, né? A gente morava numa república, então não tinha isso. Aí, hoje, é o quê? Sabe? A minha neta, com 4 anos, a mãe dela estava procurando um óculos, sabia onde é que tinha botado o óculos na casa dela. Aí a minha neta joga no Google, mamãe, o que você acha? Entendeu? Porque tudo que ela acha que perdeu ou sumiu, ou que eu quero saber, eu jogo no Google. Então, se tornou, quer dizer, a comunicação, né, provavelmente eu estou me repetindo de forma meio anedótica para aquilo, mas que mostra uma mudança absolutamente radical na vida cotidiana das pessoas, entendeu? E que muitas vezes, né, o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, não se dá conta de que houve uma mudança radical, entendeu? E que a comunicação radiofônica, que era considerada como uma comunicação pública, ela deixa de ser a comunicação pública, né? E começa a ter aquelas partições que na teoria da comunicação a gente trabalha, que é a comunicação governamental, a comunicação, sabe, as chamadas mídias sociais, as mídias comprometidas, que são mídias de natureza particular, comprometidas não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de que tem, não é você que determina, o jornal, a televisão, o rádio, sabe, empresarial, sabe, e aí começa a surgir a ideia de comunicação pública. O que é comunicação pública? A televisão é uma comunicação pública, já que eu posso ligar nela e trabalhar com ela não ouvir, e me deixar contaminar pela informação, pelo tipo de coisa. O rádio, a internet, né? Que hoje, inclusive, você procura muito mais a internet, seja de forma for,
para saber notícia, tanto dos amigos, depois do WhatsApp, então, sabe, ninguém nem está usando tanto mais e-mail, né? E-mail é só quando é uma comunicação grande, que você tem que mandar um artigo, um negócio, coisa. Na maioria das vezes, como diz os meninos, né? É no Zap, entendeu? Que você, então, num instantinho, sabe, chega em alguém. Então, a Duarte, né, no artigo Comunicação Pública, ele começa a definir essas formas de comunicação que a gente, no cotidiano, ou utiliza, ou é atingido por ela, ou vê ela acontecer, né? É a comunicação governamental, entendeu? Que é um tipo, né? Que diz respeito aos fluxos de informação e padrões de relacionamento envolvendo gestores e ação do Estado e a sociedade. Estado, nesse caso, é compreendido como o conjunto das instituições ligadas ao Executivo, ao Legislativo e Judiciário, incluindo empresas públicas, institutos, agências reguladoras, área militar, e não deve ser confundido com governo. Comunicação, nesse sentido, comunicação governamental é a comunicação das agências ou instituições estatais comunicando com o cidadão. Os governos dão a essa comunicação governamental vamos dizer assim, a marca específica daquele governo, entendeu? Tanto que a comunicação governamental num governo X é diferente da comunicação governamental num outro governo, seja no plano do município, seja no plano do Estado, seja no plano da federação, né, nacional. Porque a gestão administrativa e política do aparato do Estado é responsabilidade do governo. Ele se responsabiliza e dá a ele a marca daquele governo, né? É interessante porque nesta tipo de comunicação, ou na nossa comunicação que a gente, existe também o tipo da chamada comunicação política, entendeu? Que é o discurso e a ação de governos, partidos e seus agentes, né? Isso eu estou trabalhando aqui com a definição do Duarte no artigo dele chamado Comunicação Pública. E a comunicação pública, na ideia do Duarte, ela não diz respeito nem a tipo de mídia, entendeu? Nem a tipo de gestão, né, governamental ou empresarial que essa mídia tem. Ela diz respeito à interação e ao fluxo de informação relacionados a temas de interesse coletivo. O campo da comunicação pública inclui tudo que diga respeito ao aparato estatal, as ações governamentais, partidos políticos, terceiro setor e, em certas circunstâncias, as ações privadas. A existência de recursos públicos ou interesse público caracteriza a necessidade de atendimento às exigências de comunicação pública. Ou seja, comunicação pública é aquilo como eu, como cidadão, me exponho ao conjunto da sociedade, né? Ou sou exposta às demandas, interesses ou conflitos existentes na sociedade, que, portanto, me levam, no caso de estar expondo, definir qual a minha postura em relação àquelas questões. No caso de eu estar sendo exposta, eu definir, entre aspas, que partido eu tomo em relação, assim, sabe, em relação àquela questão que está colocada, né? Então, o problema da violência, violência social, a violência policial ou a violência institucional. Quando eu tenho ações ou programas, etc., na mídia, seja ela privada ou pública, né? Mídia, estou falando da comunicação pública, que... um gatinho aqui, você está vendo, né? Que, sabe assim, ao expor aquilo ali, quando ele... Presta atenção. Quer anotar tudo. Ô, João. É seu, João. Lembra? Tá faltando só 5 minutos, foi? Tá bom. Tá bom, tá bom. Ele vai voltar. Então, essas... Você quer tirar uma foto. Mas ou seja, quando eu me exponho ali, entendeu? Ou estou exposta a essas questões, a
possibilidade de que eu manifeste, de que eu me estabeleça, defina algo em relação àquela questão relativa à violência, por exemplo, estabelece comigo uma relação em que eu sou parte daquele sistema de comunicação, onde eu posso me manifestar, seja numa fala pública, seja numa fala particular, num grupo de amigos, seja num e-mail que eu mando ou numa mensagem, um WhatsApp que eu mando. Então, a comunicação pública é aquela que, independentemente da natureza do veículo, da natureza do tema, da natureza da forma como aquilo está sendo tratado, se é num programa de televisão, se é um discurso, etc., que está sendo divulgado o que define é se ele está tratando de questões que dizem respeito à minha condição de cidadã, entendeu? Criando possibilidades para que eu possa refletir mais, ter mais conhecimento, ter mais informação sobre aquelas questões e poder me manifestar de alguma forma social, política ou individualmente, entendeu? É isso que caracteriza, do ponto de vista do Duarte, e depois tem um outro texto aqui também de dois caras chamados Paulo Diggle e Jefferson Kurtinov, em que ele pega a comunicação pública e fala como é que foi o passado da comunicação pública, vocês devem conhecer esse texto, passado, como é que é o presente e como que é o futuro. Na realidade, quando ele fala o futuro, ele já está falando de alguma coisa do nosso presente, porque o texto tem 10 anos, e isso significa que nesses 10 anos a comunicação avançou do ponto de vista técnico, tecnológico e instrumental, ela avançou muito mais do que, sabe, nos 30 primeiros anos. Tá? Então, como eu estou terminando eu tenho meu tempo? Eu só vou ler. Não, mas eu vou só ler o seguinte. Segundo um texto da Laísa Matos, que foi a pessoa na comunicação, né, da teoria da comunicação, que mais avançou ultimamente, né? A Ivone aqui da PUC, você lembra dela? Sim, né? Professora Ivone. A tese de doutorado dela é sobre isso e é muito interessante. Tá? Depois, se vocês quiserem conversar com ela sobre isso, ela fala, no caso específico, a Laísa Matos fala o seguinte, ela cita um autor, essas finalidades não devem estar dissociadas das finalidades das instituições públicas, suas funções são, no caso da comunicação pública, informar, levar ao conhecimento, prestar conta e valorizar, ouvir as demandas, as expectativas, as interrogações e o debate público, de contribuir para assegurar a relação social, sentimento de pertencer ao coletivo, tomada de consciência do cidadão enquanto autor e de acompanhar as mudanças, tanto as comportamentais quanto as de organização social. Essas questões, esse tratamento destas questões, independente da mídia e quem tem controle sobre essa mídia, a comunicação pública se exerce, ou aparece, ou existe, quando estas funções, alguma dessas funções, ou todas elas, especialmente se forem todas elas, aparecerem. Tá? A ideia-chave é a de espírito público, do compromisso de colocar o interesse da sociedade antes da conveniência da empresa, da entidade, do governante ou do ator político. É uma evolução clara de outros 3 conceitos, que até pouco tempo atrás se mesclavam com certa facilidade. Comunicação organizacional, comunicação política e comunicação governamental. Tá? Hoje, independente da natureza da instituição, o fato dela, trabalhar com estímulo da ação cidadã e com questões que dizem respeito ao conjunto da sociedade ou a partes da sociedade que se sentem, prejudicadas e quando se faz isso, né, independentemente de ser na TV UFMG ou na TV Globo, se faz comunicação pública. Tá? Não sei se vocês...
Então, a comunicação pública é uma estratégia ou ação comunicativa que acontece quando o olhar é direcionado ao interesse público a partir da responsabilidade que o agente tem ou assume de reconhecer e atender os direitos do cidadão à informação e participação em assuntos relevantes à condição humana ou vida em sociedade. Ela tem como objetivos promover a cidadania e mobilizar o debate de questões afetas à coletividade, buscando alcançar, em estágios mais avançados, negociações e consensos. Muito obrigada, espero que não tenha cansado muito vocês. Agradecer a professora Maria Séries pela exposição. De certo, a gente, se pudesse, a ouviria pelo dia inteiro, com muito prazer. E passar a palavra ao professor Elias Santos. Tá bom. Fica à vontade. Obrigado. Antes de tudo, bom dia. Muito obrigado pelo convite, em meu nome, claro, mas principalmente em nome de todos nós que trabalhamos na Empresa Mineira de Comunicação. Na verdade, eu sou o único funcionário da Empresa Mineira de Comunicação. As outras pessoas trabalham na Rádio Confidência e na TV Minas, e eu descobri isso há pouco tempo agora. E é importante descobrir isso para poder construir esse projeto de forma mais coletiva possível. Então, queria agradecer demais a possibilidade de vir aqui para falar para vocês, para a gente trocar ideias, na verdade, e também de vocês me proporcionarem um momento muito bacana de reencontro com a professora Séries. Ela sim é professora, eu não diria tanto assim, que eu sou um professor, ainda não, mas muito bacana e num momento muito importante do nosso país, num momento muito importante para todos nós, de muita luta, de muita resistência, mas também, por que não, de um abraço, de um afeto, de uma alegria, de poder rever uma amiga, uma referência, num lugar como esse, assim, eu queria dizer que aqui, tem duas pessoas e mais uma terceira, mas primeiro as duas, que me ajudaram bastante, até hoje me ajudam, como referência para tentar trabalhar, tentar construir um projeto, é sempre na base da tentativa e do gerúndio, de construindo mesmo um processo, de uma comunicação pública no nosso estado de Minas Gerais. A professora Séries, quando eu saí da Rádio Confidência, me convidou, Séries, para que fosse para o UFMG, para a gente colocar no ar a Rádio UFMG Educativa. E ela virou para mim e falou assim, olha, eu tenho aqui um papel que é a nossa autorização de funcionamento de um canal 103, na época um canal 103, não tinha nem 104,5, e está aqui aprovado o funcionamento de uma rádio educativa no município de Contagem. Depois de 30 anos que a universidade queria. Depois de 30 anos. E aí ela falou comigo, topa? Aí eu falei com a Séries, Séries, eu nunca botei uma rádio no ar, Sempre trabalhei em rádio, televisão, mas nunca botei uma rádio no ar. Sei que isso é um angu de caroço, tem questões administrativas, técnicas e políticas, mas se topar um piloto que vai aprender a pilotar o voo durante o voo, eu topo. E aí eu me lembro que a Séries falou, falou assim, nem sei se ela vai lembrar disso, mas falou assim, olha, Elias, você é da universidade, então é importante que eu tenha alguém da universidade que tenha um conhecimento sobre a cultura, sobre o jeito de se fazer da universidade, com todas as suas coisas bacanas e todas as suas coisas não tão bacanas assim, e eu preciso de alguém que seja de rádio, porque eu me lembro disso, que era 2004, ela falou assim, e é fato mesmo, falou, a maior parte das pessoas que se formam em comunicação vai trabalhar no jornal, ou na televisão, a gente tem poucas pessoas daqui da UFMG que estão no rádio, e você é uma delas, então seria importante. E aí eu topei esse primeiro desafio com uma condição que ela colocou, que era a seguinte, eu não quero discutir programação com você. Não quero. Eu não quero. Proibido, exatamente, proibido. De um jeito bravo falando, Proibido, porque você vai cuidar das questões administrativas, burocráticas e técnicas para a gente colocar no ar a rádio. Não tinha nada lá. Não tinha nada. Porque há anos atrás a UFMG teve nos anos 80 a concessão de um canal educativo, 107, de Belo Horizonte, e a universidade não colocou no ar esse canal, por alguns motivos. Um dos motivos, aí eu tive que pesquisar a história,
foi que tivemos muitas discussões a respeito de qual seria a programação e se perdeu o prazo legal de se colocar um canal no ar, que é 1 ano depois da concessão, prorrogado por mais 1 ano. E aí se perdeu, volta para o Ministério das Comunicações. Um outro motivo também, eu vendo nos documentos da universidade, foi que, na verdade, você não sei se você vai lembrar disso, né, tinha um parecer da Fundep, né, dizendo que a universidade não poderia ter uma rádio. Né? Até sei quem assinou, mas não vou entrar nessa polêmica hoje com relação a isso não. Tá? Então foi isso. Então era esse o caminho. Né? E no primeiro dia a Séries me levou para a gente conversar no departamento de engenharia elétrica, para procurar o professor especializado em antenas, professor Cássio, que está lá até hoje, e nós sentamos assim, a universidade não era como é agora, o professor ficava numa sala dividida com outro professor, uma sala da época que eu estudei lá, né? Sala feia mesmo, né? Com mesa velha, cadeira velha, né? Um professor dividindo com outro, né? Não tinha computador para os dois, né? E isso mudou muito na universidade, preciso que se diga isso e se reconheça isso. Né? E esse professor, né, nos atendeu e falou assim, olha, eu pesquiso, dou aula, mas eu não ponho rádio no ar, não. Aí a Séries falou assim, não, professor, eu sei disso, mas eu quero que o senhor, como um professor especializado nessa área, indique uma pessoa, um engenheiro, que seja indicado pelo Departamento de Engenharia Eletrônica da Universidade Pública, UFMG. O senhor vai indicar alguém para a gente. E ele nos indicou um engenheiro. Lá atrás, o outro professor virou, quando a gente começou a conversar, virou e falou assim, rádio na universidade? E sempre que algum reitor ou uma reitora ganha, volta esse papo. Na tora, assim. E aí a gente saiu, Séries, acendeu um cigarro na hora, brava, e eu indignado, mas era o meu primeiro dia, né? E aí eu falei, caramba, agora é uma questão de honra, nós vamos ter que botar essa coisa para funcionar. Né? E aí eu me lembro bem, eu entrei lá em fevereiro de 2004, e nós fomos conseguir colocar a Rádio FMG Educativa no ar em setembro de 2005. Quase que nós perdemos de novo a concessão. Então, por que eu estou contando essa história assim, né? Porque, gente, antes de tudo, a gente tem que valorizar os canais que a gente tem, tá? Independente se é uma rádio comunitária, se é uma rádio livre, se é uma TV a cabo, se é uma TV na internet, seja o que for, se é uma página, se é um blog, nós temos que valorizar esses canais, tá? Uma das grandes questões que hoje a gente tem envolvendo, né, o golpe que sofremos agora, né, um golpe institucional, um golpe parlamentar, um golpe, né, judiciário, né, um golpe de gênero e um golpe midiático também. Uma grande crítica que se faz, né, principalmente ao governo PT, né, e uma crítica que vem de alguns setores dentro do PT, mas de muitos setores de outros partidos à esquerda, uma autocrítica é que, olha, deveríamos ter mexido na questão da comunicação. Deveríamos ter mexido. Né? Então, essa é uma crítica. Está posta. Então, o que fazer a partir dessa crítica? Vamos desistir de tudo? Não. Né? Na minha opinião, e por isso eu topei esse desafio, esse outro desafio que é, né, a Rádio Inconfidência no primeiro momento e depois a MC, a gente tem que ocupar esses espaços. Porque se a gente não ocupar, a gente não... Né? Outros ocuparão e nós não estaremos aprendendo pelo menos essa lição com o golpe. Né? E aí a gente tem umas questões importantes, eu achei legal o que a Séries falou, né? De que o rádio como uma primeira ideia de uma comunicação pública, mas se nós pegarmos o rádio até hoje, o rádio, né, é uma concessão pública. Então por mais que, né, a família, né, tal seja dona, entre aspas, daquele canal, é uma concessão pública. Válida no caso do rádio por 10 anos e no caso de uma TV por 15 anos. Essas concessões elas são renovadas, segundo a legislação, mediante uma consulta pública. Nunca foi feita essa consulta pública, elas são renovadas automaticamente dentro do Ministério das Comunicações. Então teria que se fazer uma consulta pública e se perguntar às pessoas, à sociedade, de olha, você, né, sociedade, o canal 12 de televisão, aberto, ainda continua na mão da família Marinho? Qual é a sua opinião sobre isso? Imaginem a treta que ia dar isso, né?
Imagine a treta. Então é importante para que a gente não perca, né? E a Séries falou e trouxe textos que falam sobre isso, mesmo que está no ar numa rádio Itatiaia, numa rádio, né, Globo, numa TV Globo, também é comunicação pública. Pode ser. E são concessões públicas. Né? Então é importante a gente não perder de vista isso, né, para a nossa luta. E a outra pessoa que está aqui também é uma pessoa que a gente já trabalhava com a ideia de uma comunicação pública sem tão claramente estar assim, pelo menos para mim não, porque eu era muito novo e queria fazer programa de rádio, fazer programa de televisão, né, trabalhar numa rádio, numa TV, que era um grande sonho assim, né, ao se formar, é o Pacífico, né, o Kleiber Pacífico, que na verdade é formado em História, mas é uma pessoa que se aproximou da comunicação. Na época ele era chefe de produção da Rádio Confidência, né? Hoje, né, quando eu fui para o UFMG, o tempo inteiro eu focava em algum momento de trazê-lo, porque ele contribuiria para essa discussão sobre comunicação pública, né? E em um determinado momento eu consegui convencer a Séries de que eu precisava de alguém que não fosse um jornalista, que não fosse um técnico de áudio, mas que fosse alguém que pensasse a produção de programas, que é onde muitas vezes a gente consegue chegar no público, né? É importante que uma emissora de rádio, televisão tenha o jornalismo? Sim, é importante. Inclusive a legislação obriga, né, que você tenha pelo menos 20% da sua programação de noticiário. Tem que obrigar. No caso da publicidade é o contrário. A legislação fala no máximo 25%, porque se deixar vai o tempo inteiro. Então é importante que tenha um jornalismo, é fundamental. Ele vai ajudar naquilo que a gente estava falando, qual é a linha editorial dessa empresa, qual é a linha editorial desse rádio, dessa televisão, mas onde a gente vai conseguir principalmente um apelo popular maior é na programação, né? Nos programas que estão lá. Né? Que programas são esses? De vários gêneros diversos. Alguns de entretenimento, outros, né, de debate e por aí vai. Que tem um formato diferente do formato jornalístico. Né? E que atrai o público bastante, que foi criado para isso, inclusive, com estratégias para isso. Né? Então, eu consegui convencer a Séries que estamos num canal educativo, estamos na UFMG, precisou não, né? Mas eu sei que eu precisava dar argumentos para ela explicar para a universidade que, olha, esse canal é um canal de rádio, gente, antes de tudo. Né? Ele não é um canal de transmitir o seminário, de debate disso, daquilo. Não. Existe um lugar para isso, com um ritual. Não é um lugar para se dar aula. E eu estou falando de dentro da universidade. A tendência era essa. Eu tinha até guardei na época o Macaco Simão, né, o Zé Simão na Folha, falando do canal Futura, né? Todo mundo elogia, todo mundo, né, dá crédito, mas ninguém assiste. Né? Por quê? Porque ficou essa pecha. Quando é educativo, é chato. Né? Quando a Séries começa a citar autores, a gente quase tem que pedir desculpa, assim, né? Porque existe uma coisa que, não, ao citar autor é uma coisa chata. Quando eu falo no ar, né, sobre algum livro, ou eu, ou ouvinte, né, quase que a gente pede desculpa, eu tenho que falar rapidinho, porque né, é chato. A pessoa vai desligar, vai sair fora. Né? Então a gente precisa quebrar esses lugares que foram criados aí, inclusive, que nos limitam demais no nosso pensamento. E a comunicação pode ser feita assim. Então a gente, né, trabalhou, o Pacífico veio, né, aprontou bastante, brigamos muito, né, compramos boas brigas. Algumas a gente ganhou, outras a gente perdeu, mas aprendemos com todas. Fizemos ótimos programas. Fizemos uma coisa que eu falei muito com o Pacífico, assim, que eu acho que é importante quando a gente fala em comunicação pública, tem essa confusão em público e estatal, né, e governamental. Falei, Pacífico, você tem que me ajudar para não acontecer na UFMG Educativa o que a gente viu acontecendo em Confidência quando a gente trabalhou lá. Que era assim, mudou o presidente, mudou a direção, mudou o governo, muda tudo. Ou causa uma instabilidade enorme nas pessoas, que prejudica a produção. E quem é o maior prejudicado? Não é o funcionário que está lá, que também é prejudicado, não é o governo, é o quê? É o cidadão ouvinte da Inconfidência, o telespectador da TV Minas, ouvinte da UFMG Educativa. Esse é que é o verdadeiro prejudicado. Talvez esse seja o serviço público, gente, que chega mais próximo do cidadão, mais do que a Secretaria de Saúde, do que a Secretaria de Educação. Chega mais próximo sem o cidadão perceber e que ele tem certeza que ele é dono daquele canal.
Ele dá palpites na programação o tempo inteiro da rádio e da TV. Qualquer ouvinte critica. Então talvez falta essa sensibilidade nossa de pensar que, olha, onde o cidadão está mais próximo e que ele participa e cobra, né, dos governos e por aí vai, é ali, ó, como ouvinte e como telespectador. Tá? Isso é muito importante. E ao falar em ouvinte, né, eu tenho usado algo que eu aprendi na universidade e tenho arriscado, e muito legal, porque quando a gente menospreza o público ouvinte, a gente tem essa tendência na comunicação de querer achar que a pessoa, né, é idiota, então não dá para falar certas coisas. E aprendi com um professor de matemática, fazendo um programa na Rádio FMG Educativa, que ele falava o tempo inteiro: você é nosso ouvinte escutante, você que está aí escutando, professor Semi Gebara Neto, tem um programa lá de música. E a gente queria um programa de matemática, né, parceiro? Falou, pô, matemática isso é bacana, matemática. Não, eu quero falar de matemática, não, eu quero fazer um programa de música instrumental brasileira. Não, tá bom, vamos lá. Né? E aí ele chamava de escutante, um dia ele explicou, e a gente, né, falou, pô, velho, realmente ouvir e escutar é diferente. Não, para acertar. Nós explicamos para ele a diferença entre ouvir e escutar. Aí que ele usava, né? Ele captou a ideia e transformou isso em algo que nós não tínhamos arriscado a fazer. Muito legal. Obrigado, parceiro. E aí, quando eu fui para Inconfidência, ouvir, muitas pessoas aqui estão nos ouvindo, né? Eu estou falando aqui, tem um barulho do ar-condicionado, não, né? Do ventilador ali, o gatinho entrou, miou, né? Alguns de vocês, espero também, estão me escutando, que é o quê? O ouvir, ele é biológico. O escutar, ele é cultural. Você opta, você escuta, você interage. Você não é meramente um ouvinte passivo. Você interage. Você presta atenção, você gosta, você se incomoda, você se interage. Né? Deixa eu dar um... Pode, claro, por favor. Ainda não chegou na hora da gente conversar sobre isso. Mas, pensa quando a gente está num carro, dirigindo com o rádio ligado. Entendeu? Em geral, aquilo ali, você está prestando atenção no trânsito, no que está acontecendo. Aí acontece alguma coisa no rádio, uma palavra, uma coisa, e você escuta o rádio. Você prestou pau no cu da carochinha. Aí você escuta o rádio. Aí você para, sabe? Às vezes é tão uma coisa que te chama tanta atenção que você para o carro em algum lugar. O que é isso que está acontecendo aqui? Entendeu? A diferença entre ouvir e escutar. Bate o carro. Eu falei pau no cu da carochinha aqui, né? As séries, né? Ao ouvir a programação da Rádio FMG Educativa, né? Se emocionava muito no início, né? E tinha um programa com a professora Vera Casanova, né? Que falava sobre poesia, né? E aí ela um dia, né? Estava ali na faculdade de medicina, eu me lembro que ela falou isso, e parou o carro e começou a chorar, assim, por causa que ela ouviu uma poesia no ar, né? Bom, né? A história é essa, né? Esse mesmo programa teve um dia que a professora Vera Casanova trouxe um poeta, Glauco Matoso, e recitou o poema, Pau no cu da carochinha. Eu quase morri também. Tava no médico, não sei, né? No consultório, não sei, né? O vice-reitor me telefonou. Vice-reitor telefonou, sério, o que é isso numa rádio educativa e tal. E aí a gente, a série ficou danada, né? Eu não estava lá na hora, chamou Pacífica e tal, e a gente, vamos chamar a professora, não, calma, sério, fica tranquilo, calma, deixa a gente conversar com ela, né? Deixa a gente ver que isso é importante. Né? E acertamos lá, era um poema dentro de um contexto, né? Mas Pôr no Poemas. Terminava com a entrevista dele. Só que o problema é que esse programa era 10 horas da manhã. E era antes, era 15 para ou 9, por aí. Uma coisa assim, 9h30. Mas ela é isso mesmo. Não, o programa existe até hoje. Até hoje. Ele não foi censurado por causa disso. Não, isso é muito importante. Mas nos levou a refletir. Fala, pô, peraí, né? E pensando nesse ouvinte também, né? Pô, continuou, mas aí nós colocamos também à noite. Né? E ele já estava no ar à noite, né? Era para ele ter ido ar à noite também. Especificamente é o seguinte, censura é quando você proíbe a pessoa de fazer, ela fazer. Então nós discutimos com a professora se ela achava que esse momento deveria estar às 8h30 da manhã.
ela mesma chegou e falou, o que é que eu faço? Bom, vocês já me pediram, se vocês não tivessem pedido, vocês teriam feito, eu segurava a barra depois, então vamos discutir isso. E ele só entraria à noite, às 11h45, que era tipo assim, a reprise. Então, da poesia e tal. Só que, cara, o programador foi, na hora de... Essa é a importância da comunicação pública. Ele foi e pintou o pastel. Estava faltando o programa, ele não entrou na grade, o programa do dia. Ele pegou o primeiro, que estava lá. O que era. E era exatamente na hora que vai dar errado, né? Então é isso, né? Porque fazer comunicação pública, antes de tudo, é fazer comunicação, né, gente? Então fazer uma rádio pública, uma TV pública, né, é fazer TV e fazer rádio. E às vezes você tem que fritar o pastel. Às vezes a coisa corre, né? Porque tudo isso, acho que a gente tem que ter sempre esse foco, pensando lá no nosso ouvinte escutante. Tá? Nós estamos chegando ao final do meu tempo aqui, né, tem muita coisa que a gente para falar, eu sei que, né, vocês vão perguntar muito para mim, porque na verdade eu estou, né, como presidente da MC, então, né, tenho muito que responder, não sei se tem resposta para tudo, mas tenho muito que ouvi-los. Mas eu queria fechar toda essa experiência da UFMG, não tem jeito, eu levei e me credenciou, claro, para assumir primeira direção artística da Rádio Confidência e agora, nesse momento, a presidente da EMC, né? E a terceira pessoa que eu falo com vocês, que eu tenho aprendido também mais ainda sobre comunicação pública, está aqui, que é o João Paulo Cunha. Nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele aceitou o convite de trabalhar no rádio, né, num primeiro momento, né, João, de fazer uma coluna no Casa Aberta. E com, né, o João, né, muito criterioso, falou, poxa, mas como é que vai ser? Né, e tinha a Brisa, que estava começando também. Eu falei, não, gente, a gente vai conversar no ar, deixa que eu seguro lá, eu preciso que vocês fiquem à vontade e vamos lá. E o João, hoje, é um dos colunistas mais queridos pelo nosso ouvinte escutante. E ele não faz concessões. Ele chega e fala na lata, escolhe o tema dele, é profundo sim, é profundo. Né? Ele tem um discurso, é interessante a narrativa que o João monta ao fazer a sua apresentação. No começo, quando eu não ia, tinha algum problema, que eu, né, precisava de reunir, fazer alguma coisa da direção artística, o locutor que ficava no meu horário, né, quando era Brisa, agora Velize, ficava morrendo de medo do João. Porque fala, o que eu vou falar com ele? Você não precisa falar nada com o João. Você precisa prestar atenção no que o João está falando. Se ele puder te passar antes, ok, preste atenção. Vai ter um momento em que o João vai te dar a deixa, para que você participe. Mas deixa o João concluir a linha de raciocínio dele. É diferente de outros modelos no rádio, que você vai interagindo, interrompendo e tal. Ali não, você tem uma outra construção. Porque depende da pessoa, tem um estilo, tem uma cara. Né? Mas, né, João, te fala aqui, eles morriam de medo, viu? Admiram, adoram, mas falam, não, Enis, como é que eu vou fazer? E tal. Eu falei, não, calma, o João não vai trazer uma coisa do outro mundo. Né? Preste atenção, fique atento. Né? Não fica boiando no WhatsApp, não, tá? Procure entender, escute, não ouça, escute. Tá? Para fechar, eu vou trazer, por falar no ouvinte, eu vou trazer aqui uma mensagem que eu recebi no WhatsApp em março de 2017. Essa mensagem chegou, né, a gente sempre pede que o ouvinte participe, né, e essa mensagem chegou, a produtora, né, que é a Velize Maciel, ela me mostrou no WhatsApp com todo o cuidado, delicadeza que ela tem, morrendo de medo, assim, meio que, olha, Elisa, o que chegou. Né? Eu li e depois peguei a mensagem, assumi mesmo, na época, e li a mensagem na íntegra no ar. A mensagem é assim, ó. Tenho uma imensa admiração pela Rádio Confidência e diversos dos seus programas, que como poucas rádios do Brasil, prezam pela excelência em seu repertório exclusivamente nacional. Além disso, a rádio sempre se pautou pela imparcialidade política e esportiva, sem deixar de expor a verdade aos seus ouvintes. Mas, infelizmente, o que se tem observado no programa Casa Aberta é um direcionamento incômodo, tendencioso às linhas de esquerda que atuam no país. É inadmissível que um meio de comunicação financiado por recurso público, ou seja, nosso recurso, se permita o emparelhamento de quaisquer ideologias, sejam essas de esquerda, de direita, de centro ou até mesmo sem direção. Nessas instituições, a pluralidade de ideias deve ser sempre defendida sem ataque à liberdade de opinião. Como ouvinte regular da rádio e da maioria de seus programas, considero desnecessárias e tendenciosas as críticas do apresentador Elias Santos e de seus convidados
ao trabalho árduo que vem sendo feito pelo atual governo, para tentar minimizar, atual governo federal, tá, gente? Minimizar os sérios problemas que o país enfrenta, consequência da péssima administração pela qual o país passou nos últimos anos. Acertadamente ou não, a atual administração é fruto de um processo democrático, na qual uma presidente, legitimamente, e é bom destacar, pois o processo obedeceu todos os critérios constitucionais, foi afastada do seu cargo, tendo seu vice assumido o mais alto posto da política brasileira. Incentivar termos como golpe, atacar manifestações como panelaço ou as passeatas não contribui em nada para o desenvolvimento político e econômico do país e a liberdade de expressão. No último programa, veiculado no dia 3 de março, essa atitude tendenciosa chegou ao extremo, quando o apresentador, no momento de apresentar as notícias políticas do país, disse, abre aspas, muitas pessoas se mobilizaram a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Queria fora, fora, fora. E não pensaram no que viria depois. O impeachment traria o quê? O vice-presidente assumiria. Pessoas de forma até inconsequente falam assim, tem de tira, não vai ficar pior. Aí nós estamos vendo que ficou pior ainda. Então, é preciso pensar nesse momento a partir de agora. Me parece que boa parte das pessoas que pediram impeachment não esperavam isso que está acontecendo hoje. Estão, de certa forma, arrependidas. 3 pontinhos, fecha aspas. Com base, aí volta o texto dele, com base em quais argumentos o apresentador pode afirmar que o país está pior? Organismos internacionais e instituições sérias de análise socioeconômica do país têm afirmado nos últimos dias que o aumento das previsões positivas para o Brasil nos próximos 2 anos reflete a maior estabilidade da economia e a melhora da confiança, que parece estar saindo do fundo do poço. Caminhamos lentamente, de forma árdua, é verdade, com um forte ajuste fiscal e uma dura reforma da Previdência, dentre outros tantos nós que teremos que engolir, mas é importante não esconder a verdade. Tudo isso só acontece porque nos últimos anos abusamos de políticas econômicas ancoradas nos gastos públicos. Perdemos a estabilidade econômica com a volta da inflação, do desemprego e de outros tantos fantasmas que assombraram esse país em décadas passadas e que desde o Plano Real acreditávamos estavam extirpadas. Por isso, contrariando a afirmação do apresentador, é importante deixar claro, a atual situação que enfrentamos não é consequência do processo legal de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Presidente, isso, obrigado, Sérgio. Mas o contrário é verdadeiro. Ela e sua equipe saíram porque não tiveram competência para administrar o país, levando-o à bancarrota. Para finalizar, quero deixar claro que não defendo este ou aquele político, mas defendo um país melhor, mais justo, com melhores investimentos em educação, saúde e saneamento básico. Sou a favor de toda e qualquer investigação livre, para que todos aqueles que erraram sejam julgados e punidos dentro da lei, de forma que este processo preserve os valores da democracia brasileira, que apesar de tantas dificuldades, tem se mantido cada vez mais forte e estruturada. Terminou a fala dele. Paulo Vieira, nome dele. E aprendi com o Pacífico, respirei fundo, peguei a mensagem e li ela na íntegra da forma como ele mandou. Gostou de escrever no WhatsApp? Textão. E, ao finalizar, falei, olha, essa foi a opinião do nosso ouvinte Paulo Vieira, muito obrigado pela sua opinião, seu espaço para dar a sua opinião está preservado aqui na rádio. Vamos para o intervalo e a gente volta depois. Choveu um monte de gente, claro. Pô, Elias, esse cara é babaca, papapá. E a Velise assim, Elias, quer que registre? Eu falei, não vamos registrar. Está registrado. Está aqui registrado o espaço dele. Está feita a crítica dele. Eu sou diretor artístico da rádio, eu tenho que assumir isso. Tem uma linha aqui, editorial da rádio, que faz parte um pouco do Casa Aberta. Então é isso. Está feito, está colocado. A casa é aberta. A casa é aberta. E ela, muito assustada, o operador olhou para mim com a cara assim, e seguiu. Ele não se manifestou mais, de vez em quando manda alguma mensagem ou outra, e tal. Então, gente, assim, eu trouxe até um outro aqui, depois, se houver um gancho eu falo, que aí é uma ação no Ministério Público. A gente foi denunciado, eu e a Velise, por um programa que a gente fez no Carnaval, e a denúncia é com relação ao programa Veiculação na Rádio Pública do Estado de Minas Gerais, no dia 17/2 de 2017, no programa Casa Aberta, as mensagens de conteúdo ideológico partidário,
e ele faz uma denúncia, né, de que a gente teria um posicionamento político partidário a partir da seguinte questão que chegou ao Ministério Público gravado. Eu, né, entrei no ar. Pois não, Velize, estou ouvindo aí você, o bicho está pegando no Zap Zap. Aí a Velize, respondendo aqui, ela do meu lado no ar. Respondendo, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo, Velize? Conta aí pra gente. Ouvintes respondendo sobre a fantasia que vão sair no carnaval. A gente tinha feito uma pergunta. Qual fantasia você vai sair no carnaval? Opa, boa, quero ouvir, vamos lá, vai dizendo. Aí ela vem. A Vânia falou, vou me fantasiar de idiota, camisa original da CBF e panela na mão. Risos. Aí a Velize. Rafael Lima, vou sair com a fantasia de faraó. Vou de volta Belchior. Mauro Solon Gonçalves que disse. Aí venho eu. Só tipinho aí, hein? Como diria Brisa Marques. A Brisa usa essa expressão. Ah, que tipinho. E a Velize. Diante dessa crise que estamos vivendo no país, irei usar a fantasia de guerreira medieval, pois só sendo guerreira mesmo, mulher e guerreira, para viver e vencer tantas diversidades, é a Renata Carolina, nossa ouvinte. E aí o Ministério Público, né, o procurador, promotor, né, Francisco Rogério Barbosa Campos, ele faz o texto aqui, identifica e promove o arquivamento do presente inquérito público, dizendo que né, não tem característica nenhuma de nosso partidarismo como apresentadores ao ler a participação dos ouvintes. Né? A origem? É uma denúncia anônima. Uhum. A origem é uma denúncia anônima. Essa que é a denúncia. Nós paramos um tempo na rádio para poder chamar o jurídico, paramos um tempo na equipe técnica para que gravasse o CD, para que fosse mandado ao Ministério Público. No Ministério Público foi recebido isso, né? Se parou um tempo lá, o promotor olhou, sentou, escreveu, arquivou, chegou na minha casa, né, pelos Correios, chegou na casa da Velize, ela se assustou demais, né, ela entrou em pânico, me ligou na hora, né, porque ela é funcionária concursada da rádio, né, e assim, né, isso tudo foi gasto também, né, são gastos com dinheiro público, né, que né, foram, né, foi tido isso, e eu não sei quem denunciou, essa pessoa não tem nenhum tipo de uma advertência para ela, ou sei lá, uma satisfação, nem sei, né? Ela pode procurar lá na internet, deve achar isso, deve estar lá, né? Mas é um pouco assim que fica a coisa. E é com isso que a gente tem que lidar dentro de uma comunicação pública também, né? Esse aqui eu não li no ar, não, né? Porque tem o Ministério Público e tal, esse aqui não é um documento preservado, né? O outro é uma participação do ouvinte lá na hora. Se ele tivesse mandado essa crítica por WhatsApp, a gente leria no ar, né? Eu teria. Então é isso, assim, né, gente? Então, o desafio está posto e, né, vamos nessa. A gente tem mais uns 20 minutos para debate, aí eu queria propor o seguinte formato, que a gente abrisse para 3 perguntas, né? E aí o pessoal da mesa responde. Mais uma coisa, eu sei que tem várias pessoas que queriam também colocar questões para o João Paulo, que teve no momento anterior. Eu queria propor que o João Paulo também compusesse a mesa, se você não tiver pressa, para poder participar. E aí eu pedi também para as pessoas que fizerem as intervenções para tentarem ser sucintas, para possibilitar que os outros companheiros possam falar. Beleza? Fred, Flor, Helder. A minha pergunta tem a ver com... inclusive, com o debate que nós tivemos ontem também aqui com a presença do Juarez. E o Juarez fazia uma distinção para nós, acho que tem a ver com a fala, inclusive, dos 3, do João Paulo, do Céres e do Elias, entre republicanismo e liberalismo. E ele acha que nós temos um pouco confundido republicanismo, inclusive a própria esquerda, com liberalismo. Quando a gente critica a esquerda que usou de critérios supostamente republicanos, na verdade esses critérios, por exemplo, como a mídia técnica, mas não só, né? A mídia técnica é só um dos exemplos. Na verdade esses critérios são muito mais liberais do que republicanos, porque um critério republicano deveria reconhecer a diferença de oportunidades, reconhecer a diversidade,
reconhecer os conflitos na sociedade e trabalhar para garantir igualdade de oportunidades, de acesso, inclusive na comunicação. Então, um critério republicano, na verdade, pegando do ponto de vista da verba publicitária, para citar um exemplo concreto, ou do espaço numa comunicação pública, pegando esses dois exemplos bem concretos, ele deveria, um critério republicano, ou seja, nem é um critério revolucionário, socialista, comunista, marxista. Ele deveria dar mais espaço justamente para aqueles que têm menos espaço. Considerando que as classes dominantes são hegemônicas nos meios de comunicação comerciais, completamente hegemônicas, e tem já espaço de sobra para poder construir os seus valores na sociedade, seu projeto de sociedade. Estou aqui associando o tema da mesa, comunicação e projeto de sociedade. A minha pergunta é, mesmo de um ponto de vista republicano, quando a gente discute comunicação e projeto de sociedade, a gente não deveria, na comunicação pública, abrir muito mais espaço para as classes oprimidas, para as classes populares, e nesse sentido, deixar de um falso republicanismo, que seria muito mais um liberalismo, ao tentar achar que todos deveriam ter o mesmo espaço, e não estaria por trás disso uma falsa concepção também de neutralidade? Seria uma neutralidade que não reconhece a disputa de classe? E isso não se complexifica muito, por exemplo, nesse momento da nossa história do país, em que a gente vive um processo de estado de exceção e de golpe, e nesse momento uma comunicação pública, pensando inclusive enquanto uma diretriz do nosso governo estadual, que supostamente está num contraponto ao que está acontecendo no governo federal. Não deveria exacerbar essa linha editorial que reconhece essa visão? Ou seja, eu iria justamente na contramão, no contraponto do que o ouvinte acabou de dizer, achando que, né? Então, minha pergunta é essa, vale para os três. Uma pergunta para o Elias, acho que você já sabe um pouco o assunto da minha pergunta, mas é o seguinte, a gente está conversando, né, sobre comunicação pública e ouvir a discussão. Acho que a intervenção da sua e da Célis foi muito ligada à experiência que une vocês dentro da rádio educativa, da UFMG, que é muito importante, que inclusive nós precisamos fortalecer também. Mas em nenhum momento, quando você falou, você pautou uma ferramenta que inclusive, que vai um pouco nesse sentido, talvez, que o Fred comentou, da participação real de vários segmentos da sociedade, que é o Conselho Curador da AMC, né, da Empresa Mineira de Comunicação. Para quem não sabe, nem como nos moldes também da ABC, a Empresa Brasil de Comunicação, a gente falou sobre isso ontem, há dentro do projeto que cria a Empresa Mineira de Comunicação, né, unindo a Rede Minas e a Rádio Confidência, a possibilidade, né, isso está na lei já, de criar essa instância, que é o Conselho Curador, que tem justamente o objetivo de garantir uma representatividade de todos os segmentos da sociedade e também das várias representações territoriais para compor e para produzir essa linha editorial. Tivemos uma reunião recentemente, inclusive com o Pacífico e o João Paulo aqui, que foi muito positiva, né? E você também está retomando eu entendo que não deve ser tão fácil, mas também o tempo urge, porque daqui a alguns meses já não será possível a gente pautar qualquer proposta, porque o governo estará em campanha eleitoral. E sabemos de que se a gente não faz isso agora, haverá uma responsabilidade coletiva por parte dos gestores de deixar uma estrutura frágil para os próximos, que não sabemos quem serão. Inclusive que depois poderão fazer, como eles estão fazendo na EBC, acabar com esse projeto muito ainda incipiente, portanto promissor, que estamos construindo, para torná-los de novo uma chapa branca, que falará, se a direita voltar aqui, transformará essa ferramenta pública, né, que nós estamos defendendo, em ferramenta de propaganda. Então,
como que está se colocando essa discussão, quais são as articulações que você conseguiu fazer. Eu fico um pouco preocupada, na verdade, de ver que você não está falando sobre isso, pensando talvez as más notícias que você pode trazer para a gente. Eu espero que não, né? Então, eu acho que esse é o momento. Nós estamos aqui com a presença da maior parte das pessoas aqui em Minas que estão envolvidas em prol dessa construção, e acho que é importante repassar essa mensagem coletivamente, justamente para que os que estão aqui possam cobrar e se fortalecer também nessa discussão. Então, eu gostaria desse lugar. Bem, minha pergunta é uma fala e uma pergunta. Eu, assim, fiquei um pouco incomodado porque o tema da mesa, comunicação pública e projeto de sociedade, eu acho que foi tocado pouco a relação e principalmente explicitado pouco a questão do projeto de sociedade, né? E aí algumas expressões, por exemplo, a professora Séries usa interesse da sociedade ou interesse público, né? Eu queria ver a diferença entre interesse da sociedade, porque são termos muito gerais, abstratos, sociedade, público, né? A questão da diferença entre interesse público e interesse popular, né? E se é possível discutir comunicação e projeto de sociedade sem pautar a luta de classes. Acho que o Fred me contemplou parcialmente no que eu queria dizer, né? E quando você, Elias, diz que o ouvinte acha que é dono da rádio e da TV porque dá palpite sobre a programação, eu acho que alguns ouvintes sim se sentem donos porque eles têm um aparato do Estado, né? Tem um Ministério Público para poder censurar a rádio, né? E esses são donos. Mas eu, por exemplo, escuto Casa Aberta, um programa excelente, com a tietagem aqui de leve, né? Um programa muito bom, né? Mas existe um disparate enorme. Eu acho que os setores populares não se sentem donos nem de rádios e nem de TV e não tem espaço de expressão nesses lugares. Enquanto esses ouvintes que têm todo o aparato do Estado para poder processá-los, impedi-los, esses sim são donos, como são donos do Brasil inteiro. Eu queria que a gente passasse para a mesa agora. Eu estou preocupado aqui com o nosso tempo, ele é meio flexível, tá fora da sala, né? E aí, se possível, a gente voltasse para o... Mas aí não vai ter tempo de outra rodada, né, Márcio? Que já são 15, nosso deve meio. Abrir para mais duas, então? O Lucas e o... E aí passa para a mesa e encerra. Assim, a minha fala tem a ver com... A minha pergunta, na verdade, tem a ver com a da Flor, mas com ferramentas específicas. Talvez seja bom, assim, a resposta já vir na sequência para não ter que voltar no assunto. Os projetos de acesso público e os conselhos abertos, isso tiveram programas que tiveram isso de experiência na TV. Foram ferramentas que acho que nunca o povo teve tanta oportunidade de fazer parte de uma televisão. Assim. Eu falo povo mesmo, assim, porque foi composto pelo povo esses conselhos. E olha que isso acabou assim, um pouquinho depois do golpe e as equipes assim, não foram tão mudadas, sabe? Isso foi bem ruim. A TV digital interativa também perdeu e quem perdeu foi o povo, assim, ela sumiu assim, sem mais explicações. Isso é uma coisa muito importante, porque era uma das poucas coisas que a TV Rede Minas ia ter de referência na América Latina. Tipo, por que ela foi embora, assim, e sendo que isso não é um projeto de gestão, sabe? Isso é um projeto do futuro da televisão. E assim, pensando no tema de projeto de sociedade, essas são as ferramentas onde o povo vai se colocar, sabe? Onde o povo vai levar o que ele quer para o futuro, assim. É onde o povo vai se colocar. Então, se essas ferramentas foram extintas, se você tiver resposta para isso, ou se puder voltar com elas, o povo vai ter como retomar certas coisas que foram perdidas, sabe? Lucas. Hoje, no sábado, né? Eu tive o seu programa uma vez, de momento. É até interessante porque eu gostaria de posicionamento de vídeo em questão da abertura da rádio, principalmente televisiva.
Mas, em cima disso, qual que, estando na posição que você está hoje e tendo a oportunidade de tomar determinadas decisões que possam impactar mais a sociedade, tipo, pegando um pouco da referência de fala dos companheiros, no projeto de sociedade, quais são os mecanismos, quais são as ações que você pode pensar, ou que você tem, você imagina, que possam ter para que as pessoas, realmente o povo, tenha mais acesso? Porque se visto que é a TV que se chega mais perto de ser pública, né? Então, e também, como é que o povo pode dar mais opinião, porque a gente sabe que hegemonicamente falando, mesmo sendo mais pública, chega a ser perto de ser pública, ser do Estado, que remete que seja do povo, porque o povo possa dar opinião, ela ainda está muito longe do povo poder dar opinião. Certo? E uma coisa que eu reparo muito é tipo, o avanço que tem das TV digitais, essa questão tipo, de Sky, de URI, sabe? O pessoal não vê mais Rede Minas, não vê mais, não tem mais acesso a esse tipo de coisa. Então, como é que isso pode chegar mais também? Visto que o avanço da tecnologia remete a isso. Você não assistir mais os canais convencionais. Então, tipo, eu acho muito importante realmente que seja acesso. Porque eu já assistia muito antes, sabe? Tipo, muitos documentários que não passam convencionalmente, que já você pode criar um pensamento diferente de sociedade, porque você já vai sair daquele escopo, daquela linha engessada, sabe? Da mesma programação, do mesmo roteiro, do mesmo pensamento. Haja visto que isso também influenciou muito no golpe. Então, o que a Rede Minas também pode fazer para estar ajudando isso? A questão da Flor primeiro, né, que eu vou puxar. Eu não falei diretamente do Conselho Curador, mas, por exemplo, esse caso aqui, né, esses dois casos que eu trouxe, são casos que nos remetem a poder pensar, a levar isso para um Conselho Curador. A Rede Minas hoje, ela tem um Conselho Curador, né? A TV já tem na sua estrutura da sua fundação um Conselho Curador. Nesse Conselho Curador você tem uma representação que está lá, né, que foi estipulada no Estatuto, e que é uma definição um pouco mais antiga. Então precisamos de repensar esse Conselho Curador. Não dá para usar o mesmo modelo do Conselho Curador da TV para a empresa mineira de comunicação. E aí, o que eu falei com a Florence, né, e também com as pessoas que me procuraram, falei, não, vamos conversar sobre esse conselho, quero ouvir a proposta de vocês, né, porque tinha uma proposta sendo construída pelo presidente, que era o Flávio, né, que não estava ainda oficializada, né, de formação desse conselho curador. Já sei que tem um limite, né, não dá para ser um conselho como era o da EBC, acho que esse foi um dos problemas também, um conselho muito legal você ter um conselho grande, mas eu acho que a gente também tem que aprender, né, com as questões que vão acontecendo. Então acho que é melhor assim, né, o que é viável, o que é possível, a gente ter um conselho que seja um conselho menor. O conselho vai ter que sair, o Estatuto da Empresa Mineira de Comunicação prevê esse conselho. Eu fui olhar, né, eu assumi em final de janeiro, então ainda é muito recente ainda, mas não tem jeito, o tempo urge, não tem jeito. E aí o que eu pude apurar até esse momento é que você tem no Estatuto, ele já está previsto várias questões do Conselho Administrativo, mas o Conselho Curador ainda não está batido o martelo, não está previsto. A gente recebeu pessoas do Fórum, né, e representantes também, né, dos movimentos sociais que fizeram uma proposta da formação de um Conselho Curador, que tem uma questão muito interessante, né, esse Conselho Curador ele teria vagas nesse Conselho que seriam abertas às pessoas, ao público, porque nós temos que ter esse, né, vai entrar nessa questão com as séries, a pergunta do Fred, do Lucas também, né, quem são, quando a gente fala assim, representantes da sociedade, né, quem são esses representantes, né? O Paulo Vieira, que tem acesso aos mecanismos todos, ele também é um representante, né, nessa ideia de um conselho que tivesse uma parte dele que fosse escolhido por uma consulta pública. Essa pessoa poderia se mobilizar para ocupar um desses cargos, né? E é isso mesmo, por isso eu, inclusive assim, né, aí voltando lá no Fred, quando você fala assim, qual que é a linha editorial, qual que é, né, o que vocês estão trabalhando com isso, a reação desse ouvinte acho que deixa claro assim, qual é a linha editorial da Rádio Confidência e da Rede Minas, né? Nós fizemos uma opção mesmo nesse momento, essa opção muito criticada, inclusive, né? Porque nós assumimos uma linha. Pela reação aqui, né, já deu para entender qual é a linha. Sim. Você tem como dizer exatamente em que pé está o trâmite a respeito disso?
Na verdade, a minha estratégia, posso estar completamente equivocado, tá, Flor? Mas eu tenho que... Eu estou num cargo hoje que eu tenho que assumir algumas questões, né? A minha estratégia, eu só vou mostrar esse conselho quando não existe muita preocupação. Eu não consegui identificar dentro do governo somente o pessoal na Casa Civil que se preocupou muito com o conselho administrativo, tá? Então não existe uma preocupação. Então eu quero levar essa proposta já mais bem fechada, para que eu não dê muita aresta para dentro do governo, em termos políticos, para que a gente tenha muita discussão sobre isso. E para fazer isso eu pedi tanto ao Pacífico quanto ao João e ao estagiário jurídico lá da rádio, que é o que eu tenho, né, que juntassem a proposta de vocês, a proposta do Flávio, e que pesquisassem, né, aí uma sugestão deles, falando, ó, nós vamos dar uma olhada em como é formado, por exemplo, o conselho da BBC de Londres, né? E aí nós vamos trabalhar em cima disso. E aí eu vou levar essa proposta, né? Então, assim, é preocupação minha, dentre as várias preocupações que eu tenho, assim, né? Se você, né, for lá na minha sala, eu tenho várias questões que eu tenho que olhar, né? E entre elas eu tenho uma pasta minha que eu estou lá com o tempo inteiro com o Conselho Curador. Mas eu preciso, assim, eu já entendi como um pouco as coisas funcionam, o tempo é curto, então tem que levar uma coisa mais pronta, né? E assim que a gente fechar essa proposta, né, nós vamos comunicar a vocês também, tá? Mas eu não vou fugir dela, vou levar ela adiante. Tá? Bom, eu vou... Na realidade não é tentar tocar em algumas das questões que vocês colocaram aqui. A primeira delas, acho que é o Fred, né? Levantou a questão. Ele disse como é que escuta a questão do republicanismo, os elementos que organizam a comunicação, até a fala da gente, etc. Está baseado em quê? No liberalismo ou no republicanismo? Existe uma questão, sabe, Fred, que me preocupa muito, que é a questão exatamente o que as pessoas e as diferentes camadas sociais, expressamente aquelas que têm pouca condição de expressar seus projetos, como é que a gente pode, numa comunicação pública, sabe, colocá-las? E a experiência que nós tivemos na rádio FMG Educativa foi muito interessante. Entre os programas que tinha lá, tinha um programa de filosofia, entendeu? Que o pessoal da filosofia apresentava textos filosóficos e discutia, sabe, diferentes textos filosóficos. Eles é que escolhiam, eles tinham toda a liberdade. Você lembra dessa história? Aí, um dia que eu estava lá, e a secretária lá chegou e falou, professora, tem alguém aqui que quer falar com uma pessoa da rádio, mas falou que só quer falar com quem manda lá. Aí eu falei, cadê a Elisa? Ela falou que quer falar com quem manda, então vou passar para a senhora. Você lembra dessa história também? Aí o cara veio no telefone e falou, quem está falando? Eu falei, Séries. A senhora é o quê aí? Eu falei, sou eu que mando na rádio. Então é a senhora que manda na rádio, então eu quero dizer para a senhora o seguinte, eu sou mecânico e trabalho em uma oficina mecânica. E a minha vida inteira eu queria saber o que é filosofia. E essa rádio está me ensinando o que é filosofia. Então eu quero dizer para a senhora, que é a senhora que manda aí, não deixa sair esse programa, porque senão eu não vou saber o que é filosofia. Eu falei, não, seu fulano, pode deixar, estou anotando aqui, eu vou falar com o pessoal da rádio que não pode, o programa não era nem a gente que fazia, você lembra, era um programa que o pessoal da filosofia fazia. Aí nós tivemos uma discussão sobre isso, é o seguinte, sabe? Era um programa, a gente estava achando, vou dizer assim, esse programa de alfabetização, programa da faculdade de educação, entendeu? Programa que tinha, seriam os que, sabe, eles tinham uma audiência boa, mas nunca ninguém telefonou para poder dizer que não tirasse aquele programa, entendeu? Então, quer dizer, o que é que as pessoas, né, sabe assim, então, essa é uma questão, sabe, que eu acho muito difícil, muitas vezes, a gente falar no lugar dos outros, certo? Dizer quais são as questões, então, aí já com Helder, isso? Questão de projeto da sociedade, sabe? Essa é uma questão, sabe, que diz respeito a todos nós, entendeu? E nem sempre projetos de pessoas que a gente compartilha, às vezes, à mesa,
não têm os mesmos projetos da gente. Então, é difícil discutir essa questão, sabe? Entendeu? Aqui, eu não quero botar a minha posição em relação ao projeto de sociedade. Entre outras coisas, porque eu já, em primeiro lugar, eu já apanhei muito por causa disso, entendeu? Por ter expresso os projetos. Em segundo lugar, para vocês terem uma ideia, nós não recebemos manifestações em relação à Comissão da Verdade que nos desse alguma tranquilidade de proteção. O que nós recebemos foi um enorme variadas formas de ameaça, entendeu? Sabe? E as pessoas, teve uma vez que numa festa, bebendo minha cerveja, sabe, o meu marido perto de mim, uma pessoa falou assim, você é da Comissão da Verdade? Você que é a Séries? Eu falei, você é da Comissão da Verdade? Bem, me falaram que você era comunista, vocês não podem ficar andando solto assim na rua, não, vocês são um perigo. Uma festa sabe, casamento de gente conhecida, etc, etc. Então, acontece, sabe, que projetos da sociedade, quais são? Com qual autoridade? Primeiro, tem essa questão. Segundo, com que autoridade que eu falo que determinadas camadas têm projetos de sociedade e que eu descrevo esses projetos? Eu tenho muita dificuldade com isso, entendeu? Eu vou dizer para vocês a verdade. A gente sabe da desigualdade, entendeu? A gente sabe da expoliação, a gente tem que denunciar isso, a gente tem que propor equalização de oportunidades, etc, etc. Mas, se vocês querem falar, eu quero falar o meu projeto de sociedade, sabe? Mas com que direito que eu chego num lugar e falo o meu projeto de sociedade, tá certo? Quando eu estou discutindo o que é comunicação pública e projeto de sociedade, ou seja, sabe? É um projeto de sociedade que se expressa na comunicação pública. Eu tenho dificuldades com isso, vou dizer para vocês a verdade, entendeu? Porque é uma sociedade tão autoritária como a nossa, sabe? Uma sociedade tão desigual como a nossa, sabe? Em que as pessoas acham, inclusive, que elas têm que ligar para quem manda numa rádio para manter um programa que ela achou que, sabe, ia ser retirado, sabe? Porque, sei lá por quê, né? Sabe? É um negócio complicado, sabe? A questão, por exemplo, de você, sabe? Em determinada situação, você vê alguém ser, sabe, não é nem agredido, mas assim, diminuído, etc., porque ela está numa fila e ela se veste pior do que tem quem está na fila, e as pessoas acham, sabe? Eu esperando na sala de espera do aeroporto, estou lá sentada esperando. Aí chegou uma pessoa, uma mulher negra, com um cara, os dois, sabe, vestidos, sabe, de uma forma, né, que não seria a forma mais, para poder dizer quem era a camada social, e eles com uma passagem na mão, e a mulher perguntando como é que ela fazia. Ela tinha entrado no salão de embarque, ela não sabia se aproximar daquilo ali. Uma senhora bem vestida do meu lado, virou e falou comigo assim, nós vamos ter que tomar cuidado nesse país aqui, senão daqui a pouco a gente não pode andar nem de avião mais. Não pode andar nem de avião mais. Eu falei assim, para mim, eu já estou achando que eu não posso andar. Tendo como companhia uma pessoa preconceituosa como a senhora. Dá licença, levantei e saí. A mulher veio atrás de mim. O que é isso? O que é isso? Você tá sabe? Virou quase uma confusão no aeroporto, entendeu? Então, sabe assim, para vocês terem uma ideia, sabe? E essas coisas, sabe? Eu posso contar aqui, não vou tomar o tempo de vocês, posso contar aqui N situações, sabe? Em que as pessoas agridem a gente, sabe? Quando a gente fala que essa sociedade é desigual e excludente, isso não é uma categoria sociológica, não. Isso é uma categoria de vivência, entendeu? Isso é uma forma de vivência, sabe? Entendeu? Então, essa é uma questão, sabe, e muitas vezes a gente pega pessoas que têm posições, sabe, políticas até próximas da gente, e a gente vê a pessoa discriminando, porque o cara é crente, entendeu? Porque, sabe assim, um negócio assim, tem cara lá, a conversa dele, só fala de religião, entendeu? E fala com ele então, discute com ele por que não pode ser isso, sabe? Então, essa é uma questão que eu acho, tá? E
E aí, como é que o povo pode dar opinião, mais opinião, né? É um problema, é uma questão, sabe? Porque muitas vezes, sabe, as pessoas acham que elas não têm direito àquele acesso. A gente tem que criar essa condição, entendeu? Quantas vezes, sabe? E aí, eu quero contar uma outra coisa, que foi da TV. A TV universitária, a gente lá fazendo os programas, aquela luta, não tinha estúdio, aquela confusão. E nós fizemos um programa sobre o atendimento do Hospital das Clínicas, onde estava atendendo as pessoas, como é que atendia, por que tinha o teste do pezinho, das doenças que atendia, que atendia no teste do pezinho, era, né, a doença falciforme, que tem a ver, que é uma doença de natureza étnica e genética, entendeu? E que, na nossa sociedade, como você já tem uma questão que a etnia não necessariamente tem a ver com a cor da pele, o que você tem na UFMG, lá no pessoal que faz esse teste, problemas, né, do cara que é, sabe, branco, a mulher que é branca, e o teste do pezinho dá sabe, dá a doença, né, falciforme, sabe, a pessoa pedir para repetir o teste, e quando repete o teste dá a mesma coisa, o marido pede um exame de DNA do menino, entendeu? Para saber se é filho dele mesmo, tá certo? Sabe, então tem coisas assim, então, sabe, nós fizemos um programa, não tem a ver com isso, não, sobre, né, o teste do pezinho, o que significa doença falciforme, etc. Uma pessoa me ligou para dizer para mim assim, olha, eu não conheço a senhora, mas fiquei sabendo que a senhora é diretora de comunicação e eu quero falar da televisão. A minha faxineira, quando viu o programa, eu estava sem querer, ela falou, deixa aí, né? Porque é um programa que o índice de audiência é baixo, a televisão tem um índice de audiência baixo. Ela falou, espera aí, a senhora não sabe. Eu estava faxinando na outra casa outro dia, e a mulher estava vendo, e eu vi que eu tenho que levar meu filho lá para fazer o tratamento. Porque o que eles estavam falando da doença, de uma doença lá que chama que é doença de negro, ela ainda disse assim, que é doença de negro, ainda que nem dele não seja um negro, mas estava falando do que o menino tem, deve ter essa doença. E eu fui lá e está sendo atendido, entendeu? Então, sabe assim, são coisas, sabe, que mostram, gente, tanta diversidade, entendeu? Quanto a exclusão, sabe? Quanto a desigualdade, sabe? E como a gente, muitas vezes, do lugar que a gente está, não necessariamente a gente decodifica as coisas da melhor forma, sabe? Então, eu tenho um certo temor de dizer isso, sabe? Uma coisa eu eu já fui do conselho da TV, não sei se você sabe disso, né? Reuni uma vez, em 3 anos que eu fui. Que eu fui do conselho. Representante da universidade? Deve ter sido, não, nem lembro. Secretaria de Educação. Secretaria de Educação, exato. Tem um Educação, Já tem muitos anos. Então, sabe, isso é difícil. E no caso específico, faz um conselho, né, sabe? E que ele fica lá e não reúne. Quando reúne, você tem uma lista de questões de natureza burocrática que tem que ser, você tem que ler as atas, você tem que olhar não sei o que, a resolução, aprovar as contas. E aí você não discute sabe, a natureza do veículo, da emissora, a programação dela, etc, etc. Entre outras coisas, porque nesse conselho quase ninguém via a TV. A TV. Então, sabe, assim. Então, como é que você dá palpite, né, palpite que eu falo, opinião, discute, etc, de um veículo que você não acompanha o cotidiano dele. Vocês me desculpem, eu estou falando demais, mas obrigada, tá? Não sei se resolveu aí. Tá bom. Eu só queria falar rapidamente, eu acho que a fala do Elis que era mais importante com relação ao conselho, mas eu acho que a gente tem que pensar também, quando a gente fala em projeto de sociedade, se a gente aposta, de fato, a gente quer uma sociedade mais democrática, nós vamos ter que enfrentar o conflito mesmo, não tem jeito de fugir dele. A gente achar que com consenso nós vamos resolver essas questões, não vamos, né? Eu acho que isso chega, né, perto daquilo que
que o Fred está levantando, quando a gente tenta pensar a compreensão da sociedade a partir de dois parâmetros que são complementares, mas que são distintos, que é a democracia e a república. Do ponto de vista da democracia, a sociedade ela é fundamentalmente viva através do conflito, através da diferença, através da diversidade. E é próprio da democracia que essa diversidade, que esse conflito, em momentos, né, onde o dinamismo vai modificar, a partir inclusive das forças sociais, que uma outra linha consiga avançar mais, de ampliar o espaço de liberdade. A gente pode pensar um contínuo aí da democracia com uma distribuição de renda, uma distribuição de poder, mas também uma distribuição de voz. Nesse sentido, quanto mais a gente conseguir ampliar esse espaço democrático, ampliando a possibilidade de que as pessoas tenham voz na determinação da comunicação pública, melhor. Do ponto de vista da República, a gente pensa a partir de valores que seriam valores universais, como seguir a lei, tem alguns princípios. E o que começa a acontecer na sociedade, num momento como a gente está vendo, muito dividido, é que as coisas parecem que são separadas, né? A direita cuida da questão republicana, a esquerda cuida da questão democrática, como se não fossem coisas complementares. É preciso que a gente tenha um princípio universal. Nesse caso, o princípio universal, me parece, é que ampliar os espaços de liberdade na sociedade, de participação e diversidade, é um ganho, isso é um bem. Isso é um projeto de sociedade que é consensual, ele é democrático e é também republicano. Então, nesse sentido, pensar o Conselho Curador, eu acho que é uma questão fundamental que se coloca nesse momento. Eu acho que esse conflito tem que emergir, ele tem que aparecer, ele tem que causar esse desconforto mesmo nas estruturas públicas, que elas não foram preparadas para isso, elas foram preparadas dentro de uma história de uma TV e de uma rádio, que eram rádios estatais, que tinham interesse de atender interesses que eram interesse do governo, e a partir de agora essa pressão da sociedade vai fazer com que ela tenha que mudar o seu rumo, né? E é difícil mudar o rumo, e é desconfortável, mas se a gente de fato acredita que esse é o caminho, né, nós vamos ter que enfrentar esse dissenso, enfrentar esse conflito, às vezes conflito até interno entre pessoas que pertencem ao mesmo campo. Mas eu acho que, eu concordo com o que a Flor falou, precisa saber, esse calendário é um calendário estreito, é um calendário curto, não dá para a gente daqui chegar no final do ano e ficar lamentando, feito a Dilma lamentou e o Lula lamentou de não ter feito a regulamentação. Nós estamos com a oportunidade de fazer isso. A sociedade, não é o Elisa, é a sociedade. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse fator de pressão e tentar fazer que esse dinamismo, que essa tensão, seja uma tensão voltada para ampliação do espaço de liberdade. É muito claro para mim o que é uma TV pública, muito claro para mim o que é uma emissora pública, enquanto uma emissora que de fato representa os interesses da sociedade. A diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade regional, a diversidade estética. Quanto mais a gente conseguir ampliar isso, né, melhor, mais pública vai ser a TV. Agora, não são critérios dados, como a Séries falou. Não tem nada que diz que isso é melhor do que aquilo. Esses conceitos são construídos socialmente. E aí, eu acho que é esse debate que todos nós estamos convocados. Tudo bem. Queria finalizar aqui, novamente agradecendo, né, a participação dos três, da Maria Séries, Elias e o João Paulo, nesse debate. Eu acho que é um tempo tão curto, né? E pela densidade da reflexão que vocês trouxeram e pela relevância disso, sobretudo nesse contexto agora de golpe, a gente percebe que a gente precisa de continuar refletindo sobre isso, de como que vocês três também são três interlocutores assim indispensáveis para a gente avançar nessa reflexão. Então, muito obrigado aí por terem doado generosamente o seu tempo aqui. Aqui, ó, a gente trouxe uns livros da rádio, né? É a história da rádio contada pelas pessoas que fazem a rádio, os funcionários. Então, é uma história, né, dessas pessoas. Então, não é uma história, né, tem datas diferentes, tem coisas diferentes que não batem, mas é uma memória afetiva das pessoas que estão lá nesses 80 anos da rádio. Então, tá aqui para vocês, né? São 20 livros. Fiquem à vontade, né, ver como é que distribui aí. Tá? Obrigado, Eli. O acesso público continua, tá, Lucas? A questão do acesso público continua, as pessoas propondo para entrar na grade de programação. A TV digital eu ainda não tenho nenhum dado para te falar, tá? Porque realmente não deu tempo de olhar isso na equipe técnica, mas eu vou ficar te devendo, tá bom?